Você já parou para pensar se as antigas profecias sobre uma grande guerra mundial podem estar começando a se cumprir diante dos nossos olhos? Porque o mais assustador não é apenas o fato de existirem previsões antigas falando sobre conflitos globais, mas sim perceber que muitos dos sinais descritos há centenas de anos parecem estar acontecendo exatamente agora. Guerras aumentando, líderes ameaçando o uso de armas devastadoras, tensão entre potências mundiais, crises econômicas, caos social e um medo silencioso crescendo em vários países. E o mais estranho é que profetas antigos, místicos e textos considerados secretos já falavam sobre um tempo em que o mundo viveria dias de medo, divisão e destruição. Hoje você vai descobrir profecias antigas sobre a Terceira Guerra Mundial que estão deixando milhões de pessoas assustadas. Mas atenção, algumas dessas previsões são tão perturbadoras que muita gente acredita que o pior ainda está por vir. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual país você está assistindo, porque esse vídeo pode mudar completamente a forma como você vê o mundo atual. Desde os tempos antigos, civilizações inteiras acreditavam que um grande conflito final aconteceria antes de uma mudança radical na humanidade. Em várias culturas diferentes existem registros de guerras gigantescas envolvendo fogo no céu, cidades destruídas e povos inteiros vivendo em pânico. O mais impressionante é que muitas dessas descrições parecem lembrar armas modernas, explosões nucleares e ataques tecnológicos que nem sequer existiam na época em que essas profecias foram escritas. E isso faz muita gente perguntar: como eles poderiam saber de tudo isso séculos atrás? Uma das profecias mais conhecidas vem de Nostradamus, o famoso vidente francês que escreveu centenas de quadras misteriosas no século XVI. Até hoje estudiosos tentam decifrar suas mensagens. E entre todas as previsões atribuídas a ele, algumas falam claramente sobre uma grande guerra envolvendo potências mundiais. Em um dos trechos mais assustadores, ele descreve fogo caindo do céu, cidades em caos e líderes enlouquecidos levando o mundo para uma destruição sem precedentes. Muitas pessoas acreditam que isso seria uma referência a ataques nucleares ou até mesmo a tecnologias militares modernas que poderiam devastar países inteiros em poucas horas. Mas o mais perturbador é que algumas interpretações afirmam que essa guerra começaria por causa de tensões políticas entre grandes nações e conflitos religiosos crescendo silenciosamente ao redor do planeta. E quando olhamos para o mundo atual, vemos exatamente isso acontecendo. Países aumentando arsenais militares, alianças sendo quebradas, ameaças constantes entre líderes poderosos e uma sensação crescente de que algo muito grande pode acontecer a qualquer momento. Será coincidência? Ou estamos realmente vivendo o início do cenário previsto há séculos? Outro nome que sempre aparece quando o assunto são profecias assustadoras é Baba Vanga. Conhecida como a Nostradamus dos Balcãs, ela teria previsto diversos acontecimentos mundiais antes que eles acontecessem. Entre as previsões atribuídas a ela, existem relatos sobre uma guerra devastadora que mudaria completamente o destino da humanidade. Segundo algumas interpretações, ela falou sobre uma grande destruição envolvendo armas poderosas, sofrimento em massa e mudanças drásticas no equilíbrio mundial. O mais curioso é que muitos seguidores acreditam que os conflitos atuais entre grandes países poderiam ser o começo dessa previsão. E não para por aí. Alguns estudiosos das antigas escrituras religiosas acreditam que vários textos antigos falam sobre uma batalha global nos últimos tempos. Em certas interpretações do livro do Apocalipse, aparecem imagens de guerras gigantescas, fumaça cobrindo os céus, multidões desesperadas e destruição em escala nunca vista antes. Algumas passagens mencionam exércitos enormes marchando para batalhas decisivas e armas capazes de destruir multidões instantaneamente. Muitos acreditam que esses relatos seriam simbólicos. Outros afirmam que seriam previsões literais de eventos futuros. Agora imagine isso: e se todas essas profecias estiverem conectadas? E se diferentes povos, em épocas completamente diferentes, tivessem previsto o mesmo tipo de evento? Isso é exatamente o que deixa tantas pessoas assustadas. Porque quando várias culturas descrevem guerras finais semelhantes, a coincidência começa a parecer estranha demais para ser ignorada. Mas existe um detalhe ainda mais sombrio. Algumas dessas profecias afirmam que antes da Grande Guerra o mundo passaria por um período de confusão extrema. Verdade se misturando com mentira. Pessoas divididas. Crises econômicas.
Medo constante. Tecnologia sendo usada para manipular multidões. E quando observamos a realidade atual, parece impossível não notar semelhanças assustadoras. Redes sociais dominando a informação, inteligência artificial crescendo rapidamente, tensão política em vários continentes, crises financeiras e conflitos militares surgindo em diferentes regiões ao mesmo tempo. Muita gente acredita que estamos vivendo um momento histórico extremamente perigoso. Alguns especialistas já alertaram que o mundo nunca esteve tão próximo de um grande conflito global desde os períodos mais tensos da Guerra Fria. O medo de uma escalada nuclear voltou a crescer. E isso faz milhares de pessoas procurarem respostas nas antigas profecias. Afinal, será que os antigos estavam tentando avisar algo para o futuro? Existe também uma antiga crença que fala sobre líderes mundiais conduzindo a humanidade para um caminho de destruição sem perceberem as consequências de suas decisões. Em várias previsões antigas aparecem figuras poderosas causando divisões e conflitos em busca de poder. Algumas interpretações modernas ligam essas previsões a disputas atuais entre governos e alianças internacionais. E quanto mais as tensões aumentam, mais essas teorias se espalham pela internet. Mas agora vem a parte mais assustadora de todas. Algumas profecias afirmam que a Terceira Guerra Mundial não seria apenas uma guerra comum. Ela seria diferente de tudo que o mundo já viu. Uma guerra envolvendo tecnologia avançada, ataques rápidos e destruição em massa em poucos minutos. Algumas interpretações falam até mesmo de armas capazes de afetar o clima, destruir sistemas de comunicação e mergulhar cidades inteiras no caos total. Parece ficção científica, mas ao mesmo tempo, muitas dessas tecnologias já existem atualmente. E se você acha que isso termina aí, espere até ouvir uma das previsões mais perturbadoras já registradas. Existem interpretações antigas que falam sobre céus em chamas e sombras cobrindo a Terra. Algumas pessoas acreditam que isso poderia representar explosões nucleares gigantescas. Outras acreditam que seria o resultado de guerras tecnológicas ou ataques espaciais. O fato é que essas descrições continuam assustando estudiosos até hoje. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que essas profecias podem realmente estar relacionadas aos acontecimentos atuais? Ou tudo isso não passa de coincidência e interpretações exageradas? Comenta aqui embaixo porque sua opinião pode aparecer no próximo vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo misterioso e assustador, aproveita para se inscrever agora no canal porque os próximos vídeos vão revelar profecias ainda mais perturbadoras que quase ninguém conhece. Ao longo da história, sempre que o mundo enfrentava períodos de crise, as pessoas voltavam seus olhos para antigas previsões tentando encontrar respostas. Durante guerras, pandemias, desastres naturais e mudanças sociais, as profecias voltavam a circular com força. E hoje isso está acontecendo novamente. Milhões de pessoas procuram sinais, tentando entender se estamos entrando em um dos períodos mais perigosos da história humana. Alguns pesquisadores afirmam que certas profecias falam sobre uma sequência específica de acontecimentos antes da Grande Guerra Final. Primeiro viria o aumento da divisão entre os povos. Depois crises econômicas globais. Em seguida conflitos regionais crescendo até se transformarem em algo muito maior. E por fim, um evento inesperado capaz de mudar tudo em questão de dias. O mais assustador é perceber que muitos acreditam que várias dessas etapas já estão acontecendo agora. Outra teoria muito comentada envolve antigos manuscritos e textos secretos encontrados ao longo dos séculos. Alguns desses documentos descrevem líderes se levantando em tempos de caos prometendo soluções rápidas para os problemas do mundo. Mas, segundo essas interpretações, esses líderes acabariam conduzindo a humanidade para ainda mais destruição. Essa ideia aparece em diferentes culturas e religiões, o que faz muita gente acreditar que poderia existir um padrão escondido nessas histórias antigas. Enquanto isso, o medo cresce silenciosamente em várias partes do planeta. Governos investem bilhões em armamentos modernos. Países reforçam fronteiras. Tecnologias militares avançam cada vez mais rápido. E, ao mesmo tempo, teorias sobre profecias antigas ganham força na internet. Porque para muitas pessoas, os sinais parecem claros demais para serem ignorados. Mas existe um detalhe curioso que pouca gente percebe.
Muitas dessas profecias não terminam apenas em destruição. Algumas falam sobre uma grande transformação depois do caos. Como se a humanidade precisasse passar por um período sombrio antes de entrar em uma nova era. Isso faz surgir uma pergunta inquietante: será que as guerras seriam apenas parte de algo muito maior? E quanto mais você mergulha nessas previsões antigas, mais percebe que elas mexem profundamente com o medo humano do desconhecido. Porque ninguém sabe exatamente o que pode acontecer no futuro. E talvez seja justamente isso que torna essas profecias tão assustadoras. A incerteza. A sensação de que o mundo pode mudar completamente de uma hora para outra. Imagine acordar um dia e descobrir que grandes países entraram oficialmente em conflito. Imagine ver notícias de ataques acontecendo simultaneamente em diferentes partes do mundo. Imagine o pânico tomando conta das cidades, pessoas correndo desesperadas, sistemas entrando em colapso e governos tentando controlar o caos. Parece cena de filme, mas muitos acreditam que as antigas profecias alertavam exatamente sobre isso. Agora pense comigo: e se os antigos profetas não estavam tentando prever datas exatas, mas sim alertar sobre padrões da humanidade? Ganância, poder, guerras e divisão sempre fizeram parte da história humana. Talvez as profecias sejam assustadoras porque refletem comportamentos que continuam se repetindo geração após geração. E talvez o verdadeiro perigo não esteja nas previsões em si, mas nas escolhas que a humanidade faz todos os dias. Mesmo assim, é impossível negar que o interesse por esses temas está crescendo rapidamente. Vídeos sobre profecias, apocalipse e guerras futuras recebem milhões de visualizações. Pessoas no mundo inteiro tentam ligar acontecimentos atuais às previsões antigas. E cada novo conflito internacional faz esse medo aumentar ainda mais. Mas existe algo ainda mais intrigante. Algumas interpretações afirmam que antes do grande conflito final haveria sinais estranhos no céu, fenômenos inexplicáveis e eventos naturais assustadores acontecendo com frequência. Terremotos, incêndios gigantescos, mudanças climáticas extremas e desastres inesperados seriam vistos como avisos de que algo muito maior estaria se aproximando. Coincidência ou não, o planeta realmente parece estar passando por mudanças intensas nos últimos anos. E talvez seja exatamente isso que mantém essas profecias vivas até hoje. O fato de que elas conseguem se conectar facilmente com os medos modernos. Guerra nuclear. Crise mundial. Colapso econômico. Inteligência artificial. Manipulação da informação. Tudo isso faz com que as antigas previsões pareçam mais atuais do que nunca. Mas agora chegou o momento mais importante desse vídeo. Independentemente de acreditar ou não nessas profecias, existe uma verdade impossível de ignorar. O futuro da humanidade depende das decisões tomadas agora. Porque guerras não começam do nada. Elas surgem de tensão, orgulho, disputa por poder e falta de diálogo. E talvez o maior aviso escondido nessas antigas previsões seja justamente esse: quando o mundo deixa o medo e a divisão crescerem sem controle, as consequências podem ser devastadoras. Então comenta aqui embaixo: você acha que estamos próximos de uma grande guerra mundial ou acredita que essas profecias são apenas interpretações assustadoras? Quero muito saber sua opinião. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho porque nos próximos vídeos vamos revelar outras profecias secretas que estão assustando o mundo inteiro neste momento.